Ok, muito bom dia. Aqui estamos nós mais uma vez, pela graça do nosso Deus. Hoje, dia 26 de julho de 2021, segunda-feira. E teremos aqui uns 10 minutinhos de devocional nessa manhã. Seja muito bem-vindo a estar conosco. Vocês que estão assistindo vão assistir pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site ggwobrasil.org. Seja muito bem-vindo, né? E vamos ter um momento aqui especial com a palavra de Deus aberta. E hoje o nosso versículo-chave, né? 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3. Está escrito, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3. Está escrito: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem a qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Olha, amados irmãos, muitas vezes não entendemos as coisas que acontecem em nossas vidas e ao nosso redor. Muitas vezes, né, ficamos um pouco desanimados, né, porque por não entender o que está acontecendo, nós não temos, respostas que venham nos satisfazer completamente naquelas interrogações que nós fazemos no dia a dia. Né? Mas aqui é interessante que 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 e 4, fala que Deus é o Pai de misericórdia e o Deus de toda consolação. Ele nos conforta nas nossas tribulações, para que nós possamos consolar as pessoas que nós nos relacionamos com as mesmas consolações que Deus tem nos consolado. Sabe? Então, muitas vezes não entendemos os porquês, mas tudo tem um propósito em nossas vidas. Deus, Ele nos conforta, Ele nos consola, Ele nos dá um ânimo novo para que nós, na situação que estamos passando, e Ele nos dá a vitória, para que, quando nós relacionamos com as pessoas, e as pessoas que estão à nossa volta estão passando pelos mesmos problemas que nós já passamos, nós podemos ministrar essas vidas com a graça de Deus, com as mesmas consolações que Deus nos confortou no momento que nós estávamos sendo atribulados. Você entende isso nessa manhã? De segunda-feira, início de semana. Talvez você está sendo atribulado neste momento. Talvez você está com uma grande necessidade. Talvez você está com um problema de saúde. Talvez você está, clamando por um momento, uma reconciliação com alguém, com um ente querido. Ou talvez você está simplesmente não entendendo bolufa de nada, está um pouco desanimado, né? E, Deus é o Pai de misericórdia, e as misericórdias do Senhor renova cada manhã em nossas vidas. Amém? Cada dia Deus tem algo novo para nossas vidas, um novo começo. Cada dia é um novo começo para as nossas vidas, porque as suas misericórdias renovam cada manhã. E além disso, Ele é o Deus de toda consolação, e Ele nos conforta, e Ele usa a sua palavra. Nós vamos ver nos próximos minutos que Deus usa a sua palavra, as suas promessas para nos confortar nas tribulações das quais nós passamos no dia a dia. Por exemplo, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que nós conhecemos muito bem, versículos 16 e 17, está escrito: ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Olha, que versículos! O nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos ama incondicionalmente e nos deu eterna consolação.
e boa esperança, pela graça, por graça, que Ele nos console, né, e o nosso coração, e nos confirme em toda boa obra e boa palavra. E aí nós voltamos lá, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 e 4. Deus é o Pai da misericórdia, o Deus de toda consolação. Ele nos deu eterna consolação por graça. Por sua graça nós não merecemos, mas Ele nos consola os nossos corações, para nos confirmar em toda boa obra e boa palavra. Amados irmãos, Deus nos conforta, nos consola, e Ele nos usa a sua palavra. Em Salmo 119, eu já falei várias vezes sobre esse versículo, mas antes, Isaías 51, aqui, né, esses versículos aqui de Isaías 51, Deus está falando sobre Sião, sobre o povo de hebreu, o povo judaico, sobre Israel. Mas nós podemos trazer uma aplicação para as nossas vidas, para o nosso conforto, para o nosso consolo, sem transgredir o contexto deste texto que eu vou ler agora. Em Isaías 51, versículo 12 a 16 está escrito: Deus disse: Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu, para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que não passa de erva? Quem és tu, que te esquece do Senhor, que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra? E temes continuamente todo dia o furor do tirano, que se prepara para destruir? Onde está o furor do tirano? O exilado cativo depressa será libertado. Lá não morrerá, lá não descerá à sepultura, o seu pão não lhe faltará. Pois eu sou o Senhor teu Deus, que agita o mar, de modo que brame as ondas. O Senhor dos exércitos é o meu nome. Põe as minhas palavras na tua boca, e te protejo com a sombra da minha destra. Olha, Deus está falando para Sião, Deus está falando para o povo hebreu, mas sabe, nós podemos trazer uma aplicação para nosso consolo, para nossa edificação, para o nosso ânimo, sem transgredir o contexto desses versículos. Olha, Deus diz: eu sou o que te consola, eu sou aquele que te consola. Pois quem és tu para que temas o homem, para que temas a falta de pão, para que temas, para que tenha medo de coisas do dia a dia que nós estamos liderando? Não temas, eu sou o que te consola, eu sou aquele que te fortalece, diz o Senhor, Deus de Israel, o nosso Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos ama, que deu seu Filho Jesus Cristo para vir aqui na terra com um propósito eterno, morrer pelos nossos pecados, e Ele ressuscitou, e Ele está vivo, e por isso nós podemos acreditar no amanhã. Em Salmo 119, versículo 50, Deus disse o seguinte, Salmo 119, versículo 50, o que me consola, Deus, é a palavra de Deus, toda aqui no capítulo 119, mas o salmista diz o seguinte: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. A palavra de Deus nos dá uma energia nova, um ânimo novo. Versículo 76, venha, pois, a tua bondade consolar-me, segundo a palavra que me destes, a teu servo. Olha, venha, Senhor, a tua bondade me consolar. A bondade do Senhor nos consola, meu amado irmão, minha amada irmã, nesta manhã de segunda-feira, 26 de julho de 2021. Deus é bondoso e a bondade do Senhor certamente nos seguirá todos os dias das nossas vidas. Hoje de manhã, nesse exato momento, a bondade do Senhor está nos seguindo, está nos consolando, e aí Deus usa a sua palavra, as suas promessas para nos consolar. Em Salmos 94, versículo 19, está escrito, Salmos 94, versículo 19, está escrito:
nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Olha, muitas vezes nós ficamos tão centrados em nós mesmos, que vem a ansiedade, ficamos inquietos, ficamos nos consumindo por dentro. Amados, permitamos que a bondade do Senhor nos console, que a palavra de Deus, com as suas 7.800 promessas, que tem o sim e o amém de Deus, nos consola, nos conforta no dia de hoje, nos muitos cuidados que dentro de mim me consome. Olha, o que me consola, as tuas consolações me alegram a alma. As tuas consolações, ó Deus, me alegram a alma. Olha, me consola, me alegra, me dá um conforto, me anima, me dá paz, me dá segurança. Então não precisa andar ansioso de coisa alguma, mas descansar inteiramente na graça de Deus. Porque como diz Salmos 94, versículo 19, as tuas consolações alegram a minha alma. E nós vimos no início que Deus é o Deus de toda consolação. Ele é o Pai de toda consolação e Ele nos deu eterna consolação por sua graça. Por sua graça. Em Salmos 23, que é os Salmos que muitos de nós sabemos de cor, né? Versículo 4, está escrito, Salmos 23, versículo 4, está escrito: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Olha, quando a ovelha desviava, estava se sentindo sozinha, abandonada, o pastor ia lá com o cajado e pegava aquela ovelha e cuidava dela, cuidava dos seus ferimentos, cuidava para que ela pudesse ser recolocada no rebanho novamente. Isso Deus faz conosco constantemente. O teu bordão, a tua vara, o teu cajado, eles nos consolam. A palavra de Deus nos consola. A palavra de Deus nos dá um ânimo novo. A palavra de Deus nos dá segurança, nos dá paz, nos dá energia para seguirmos adiante. Oh, amados irmãos, ontem eu falei na mensagem, na pregação no site nosso. Você está assistindo pelo site Sal e Luz, você pode entrar também no site, né, no nosso site, nos cultos ao vivo, o culto ao vivo, perdão, né, você vai ver, o culto de ontem está disponível lá. Eu falei que muitas vezes não resta mais forças em nós, e não sabemos nós o que fazer, mas porém nossos olhos estão focados em Deus. E sabe, isso é uma realidade para nossas vidas, isso é um conforto para nossas vidas, né? Esse é o versículo de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12, quando Josafá disse que não nos resta mais força e não sabemos nós o que fazer, porém nossos olhos estão postos em Ti. E Deus nos deu essa corrida para corrermos, a corrida da fé, com os olhos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Permitamos que o Pai de toda consolação, o Pai de misericórdia, o Deus de toda consolação, nos conforta nas tribulações, nas angústias, nos momentos difíceis que passamos, para que possamos confortar e consolar aqueles outros que venham passar pelos mesmos problemas que nós estamos passando hoje. Permitamos que a palavra de Deus nos dê uma alegria, alegra a nossa alma, né, para que nós possamos ser consolados nossos corações e firmados em toda boa obra e boa palavra. Sabe, que Deus possa nos abençoar nessa semana de maneira especial. Que Deus te abençoe, que Deus estenda as suas mãos sobre a sua vida e sobre a sua família e te dê paz, te dê consolo, te dê esperança, te dê, direção para que você possa deleitar na graça do nosso Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.